Olá, irmão e irmã, bem-vindo e bem-vinda a essa nossa conversa semanal. A nossa conversa bíblica. Shalom! Shalom, a paz esteja com você. E hoje nós estamos novamente aqui na trilha, na missão, nesse lugar abençoado. Um lugar, vamos usar até o termo paradisíaco, né? Paradisíaco, sem dúvida. Muito bem, estamos aqui, olha, numa canoa, num ambiente amazônico. Porque nós somos assim. O nosso coração arde e o nosso pé está na missão. Na cabeceira do rio Abaeté. Muito bem. Na verdade, no Igarapé, no Jumiri. Muito bem. E você é o nosso convidado e a nossa convidada. Lembrando que em breve nós teremos o nosso primeiro encontro físico na Trilha das Escrituras. E você é o nosso convidado e a nossa convidada para participar e desfrutar deste momento com a gente. E hoje, Ângelo, nós vamos falar sobre o Evangelho de que domingo? Do próximo, Hoje né? é o domingo 14, depois do dia de Pentecostes, não? Do ano letivo, do ano litúrgico. Em particular, retomamos, como domingo passado, domingo atrasado, retomamos a leitura contínua do Evangelho de Mateus. Vamos ler hoje o trecho do capítulo 11, do versículo 25 a 30. Muito bem. Diz assim: naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas. Porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a você. Muito bem. Faça a primeira pergunta. Ângelo, nós estamos vendo que Jesus faz um convite dos muitos, é mais um convite dos muitos que ele sempre faz. Só que agora ele está lidando, como sempre lidou, com pessoas também interesseiras. Vamos falar aqui abertamente que muitas pessoas que começaram a seguir Jesus foi por interesse. Esse convite dele, essa fala dele, talvez possa ter sido mal interpretada pelas pessoas que o seguiam. O que você acha? Vamos dar uma olhada, é muito importante a tua pergunta, porque parece uma contradição. Como é que Jesus, no primeiro discurso, no capítulo 5, fala: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados quando vos perseguirem no meu nome. E muita gente ainda anda atrás de Jesus para receber o pão, o peixe, uma comida ou até um conforto. Mas a mensagem de Jesus é muito mais do que um conforto. É um projeto de vida. E é interessante que esta primeira afirmação de Jesus, capítulo 11, versículo 25, que fala: Eu te louvo, Pai. Por que Jesus fala: Eu te louvo, Pai? Será que Jesus agradece porque enviou ele como Messias para salvar a humanidade? Será que agradece porque deu poder para ele de fazer muitos milagres? Será porque enviou ele para anunciar a boa notícia? Tudo isso, mas tem outra coisa. Jesus louva o Pai porque não são os entendidos, os sábios deste mundo, que compreendem o desígnio, o projeto do Pai, mas somente os pequenos, os pobres, os excluídos, os doentes, os impuros, os pecadores, estes pequenos. E estes pequenos são os primeiros chamados. Muito bem. Então,
Jesus louva ao Pai pela vida dos pequenos. Pelos pequenos. Pelos pequenos. É a igreja, né? Jesus tem lado. Jesus escolhe um lado. Jesus tem opção. E hoje a gente vê que, infelizmente, é a opção que muitas vezes a igreja, enquanto instituição, ela faz ao contrário, um caminho contrário. Um caminho contrário. Né? E olha que interessante. Vamos retomar neste sentido o primeiro discurso de Jesus, o discurso programático. Aquele discurso que começa na montanha de Cafarnaum, que inicia com bem-aventurados os pobres e continua no capítulo 6 e no capítulo 7. Se nós ficarmos somente no capítulo 5, podemos até não entender o que você está cobrando. Porque o capítulo 5 termina dizendo: sejam perfeitos como meu Pai é perfeito. Mas como podemos ser perfeitos como o Pai é perfeito? E aí que aparece o capítulo 6. O capítulo 6 já tem outro assunto do capítulo 6. No capítulo 6 já não é mais os destinatários, mas também as obras do reino de Deus. E a primeira obra é ser justo. Mas qual é o significado de ser justo no capítulo? Aqui, no capítulo 5 de Mateus. Olhem bem, que normalmente nós esquecemos. Para Mateus, ser justo no capítulo 6 é, primeiro, ser pobre e dar esmola, ajudar, solidarizar com os pobres. Segundo, a oração. E orar a quem? Ao Pai do céu, a Deus chamado de Pai. É Pai de todo mundo, não somente dos que vão rezar no templo ou na igreja. Terceiro, é jejum. Jejum como no sentido daquela passar necessidade, sentir necessidade, digamos assim, se sacrificar nos prazeres das coisas da vida terrena, para dispostos a apreciar o mundo do Espírito, o mundo da eternidade. Quarto, o que é? E aqui, o desapego das riquezas. E aí um dos momentos, não acumulem riqueza aqui na terra, acumulem riqueza para o céu. Como? Vivendo a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Claro. Ângelo, agora, falando de uma forma mais pastoral, homilética, dizendo assim, né? É muito fácil a gente identificar um lugar onde Jesus está, onde tem a presença deste Cristo que faz a sua opção. Se você vai a alguma comunidade reunida, eclésia, ou então Kahal, né? E você não sente a presença de Deus, por quê? A presença do Jesus libertador, porque tem opressão. Jesus, ele dá um indicativo para nós que aonde ele está, existe leveza, existe paz, não opressão. Paz no sentido de vida plena. Vida plena, isso mesmo. Então, é muito fácil identificar um lugar onde tem a presença de Cristo. É no lugar onde você tem, olha, alívio, a paz, a plenitude da vida. Então, se você vai a algum lugar onde você não sente isso, eu sinto muito em informar, mas Jesus não está ali. E tem outro elemento. Sim. Não sei se já aconteceu com você, às vezes acontece comigo também. Talvez aconteça com vocês também. Vamos na igreja para pedir a Deus alguma coisa para mim. Dificilmente vamos para a igreja para pedir um favor para o próximo. Para o próximo. Por exemplo, quantas vezes nós fomos rezar pela justiça, pela paz, pelos imigrantes, pelos pobres, pelos perseguidos? Quantas vezes fomos rezar pelos excluídos? Normalmente a gente não reza. Se tivermos que analisar
as orações dos fiéis, muitas poucas vezes, nós rezamos pelos últimos. Rezamos pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre, pelos gentes comunitários, pelos doentes. Para aí. E os últimos, poucas vezes, rezamos pelos últimos, exceto os doentes. Ângelo, eu queria adiantar um pouquinho aqui, não sei se você me permite, mas o que é que Jesus quer dizer para nós quando ele diz que a carga dele é suave e o fardo é leve? Este é uma das frases que, toltas do contexto, podem levar àquela visão misticista, do misticismo individualista, do misticismo surreal. Porque a carga de Jesus não é fácil. Quando ele diz, bem-aventurados os que forem perseguidos por minha causa, o fardo dele é pesado, a missão dele é pesada. Mas por quê? Porque para nós termos a coragem de cuidar das coisas do Pai, nós temos que ter a capacidade de amar do Pai. E então, o Pai já não é o Deus santo, como fala o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 2. Sede santos, porque Deus é santo. O Mateus, capítulo 5, 48, fala, sede perfeitos. Mas como ser perfeito como Deus? Não dá. Mas Lucas nos fala do outro lado. Capítulo 6, versículo 44. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. E misericordioso inclui aquela palavrinha cord, que em latim significa coração. Então, misericórdia não é aquela compaixão, tenho compaixão de você. Não, é a capacidade de amar com todo o coração os pequenos, os fracos, os doentes, os últimos. Muito bem. Você tem algo para acrescentar ou para recapitular para os nossos telespectadores? Tenho aqui que completa o discurso de Mansos do capítulo 7 do programa, do discurso programático, capítulo 7. Além dos destinatários, além das práticas de amor, tem o capítulo 7 exclusivamente com 7 princípios éticos, comportamentais. Vamos ver o primeiro. Jesus, o que é que ele faz? Aqui. Não julguem. E se você julgar, será julgado. Você será como você julgar, será julgado. Com a mesma medida. Com a mesma medida. E então, olha bem no segundo princípio. Valorizar o que é santo do reino de Deus. Terceiro, confiar em Deus, que é Pai. Quarto, trata os outros como a você mesmo. Quinto, o reino dos céus exige esforço. E somente os atrevidos vão alcançar, porque a porta é estreita. Sexto, cuidado com falsos profetas. Sétimo, interessante que todo mundo sabe que Maria foi excelente neste sentido, fazer a vontade do Pai. Quem fizer a vontade do Pai e todos estes princípios, então ele constrói a própria casa em cima da areia. Não, em cima da rocha. Da rocha que não se abala, não se desfaz e que você não vai perder o seu investimento. Então, o que é que eu quero dizer? Não podemos ler estes versículos de 25 a 30 separado do contexto do discurso de Jesus. Perdendo o contexto, nós podemos chegar a interpretar a palavra de Jesus como falsos profetas, ou pelo menos como profetas medíocres. Isso mesmo. Então, nós não temos a intenção de sermos o dono da verdade, o sabe tudo. São conversas bíblicas que nós poderíamos ter em particular, mas nós queremos partilhar com vocês. Isso são
pequenos pontos para a gente ir abrindo a nossa mente um pouco e vendo o Evangelho, para que a gente não seja mero espectador do Evangelho na igreja. Como boa mensagem a partir dos últimos. A parte dos... Os grandões não estão excluídos, mas tem que se converter. Muito bem. Então, a gente deseja um excelente domingo. Vá ao culto, né, à missa, aonde você tiver que ir, para este momento devocional em comunidade. E você já sabe um pouquinho do que Jesus quis dizer. Isso com a ótica de 2 caminhantes na trilha de Jesus. E no culto, na celebração, você entra em comunhão com Deus e com os irmãos para construir o reino de Deus fora da capela. Muito bem. Bênção apostólica e que o Senhor te proteja e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Fique com Deus. Um bom domingo.